Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Moraes. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho, um vídeo que eu tinha prometido já faz algum tempo e agora vou ter a oportunidade de fazer. Estava gravando alguns outros vídeos e vou aproveitar a oportunidade para gravar sobre esse vídeo. Na verdade, ele faz referência também às matérias que eu dou aula, que eu dou aula na área de departamento pessoal. E hoje eu vou falar, na verdade, de um saque de FGTS que é um pouco diferente. É o saque de FGTS para doenças graves. Por que eu estou falando isso? Na verdade, não é só para o pessoal do departamento pessoal, principalmente para as pessoas como eu, né? Eu tenho um problema que chama nefropatia por IgA, né? Que é uma insuficiência renal crônica, então eu faço hemodiálise 3 vezes por semana. Já cheguei até a fazer um transplante, perdi, voltei a fazer diálise, mas enfim. Por que eu preciso passar essas coisas para vocês? Porque esse tipo de saque de doenças graves, ele é garantido pela lei e pelo regulamento da Caixa Econômica para quem é aposentado por doença grave. Então, no meu caso, por exemplo, por mais que eu faça hemodiálise, eu continuo trabalhando, eu continuo dando aula, enfim, eu continuo recebendo salários, né, via CLT, e eu continuo com depósitos de fundo de garantia. Então, como a gente sabe que a gente está numa crise econômica absurda e as taxas de empréstimo estão cada vez mais altas, enfim, essa é uma das alternativas que pessoas como eu, que continuam trabalhando, ou não, né, só o motivo, na verdade, do saque é doença grave, independente se está trabalhando ou não, pode, né, ter esse benefício e sacar esse FGTS, sanar as suas dívidas, enfim. Tá? Então eu quero falar um pouco sobre o saque do FGTS e doenças graves. Eu vou comentar esse tipo de saque aqui. Ele serve só para o Sul, tá? Então, existe uma ação civil pública que a base territorial dela é a 4ª região federal, que é a região Sul, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Nada impede que, eu vou deixar na descrição do vídeo, né, um número dessa ação civil pública, nada impede que isso possa ser levado para outras regiões do país também, né? Então, ou advogados entrarem com essa ação, ou então a Defensoria Pública da sua região entrar com essa ação, enfim, dá para pegar a base dessa ação e levar para outros lugares também, tá? Doenças graves com as pessoas trabalhando, ou algumas doenças graves que não estão elencadas lá na lista da Caixa Econômica, para esse caso dessa ação civil pública, só para o Sul, ok? Vou deixar a referência dessa ação civil pública, nada impede que outros estados. E se já existe em outros estados, comenta lá no link, na minha região já existe assim, eu já consegui sacar assado, enfim, né? Vamos ajudar aí um ou outro, ok? Então eu fiz aqui um checklist rápido, eu vou ler aqui as instruções que o próprio rapaz da Caixa Econômica, quando eu fui sacar o meu FGTS, me deu, que é um checklist deles, né? É um checklist que eles têm que seguir para poder liberar o FGTS. Eles são extremamente detalhistas, então uma palavra, por exemplo, no meu laudo médico, o primeiro que eu levei, estava escrito insuficiência renal crônica e o número do CID da minha doença. Não, tem que ser nefropatia grave, escrito no laudo, no atestado médico. Então, tipo, trocar o laudo, enfim. Então, eu vou deixar aqui, vou falar sobre cada um deles e vou falar bem detalhadamente para que vocês consigam fazer esse saque de uma forma tranquila, ok? A primeira coisa que a gente vai precisar é do atestado laudo médico, tá? Só vou dar uma colada aqui. Primeiro, eu vou deixar também na descrição do vídeo todas as doenças que são embarcadas por essa ação civil pública. Então eu vou dar uma lida aqui: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, que é o meu caso, estado avançado de doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada, hepatopatia grave, artrite reumatoide severa, hepatite crônica tipo C, miastenia graves, lúpus eritomatoso sistêmico, ok?
Vou deixar essa mesma listagem também na descrição do vídeo, mas, né, vocês já sabem que são essas doenças, ok? Então, o atestado no laudo médico tem que ser exatamente assim como eu vou ler, tá? Então, o atestado no laudo médico com validade não superior a 1 ano, contados da sua expedição, firmado com assinatura sobre o carimbo CRM do médico, ou seja, o médico ele tem que assinar em cima do carimbo. Tá? Se ele assinar do lado e o carimbo está do outro, eles não aceitam, ok? CRM do médico responsável pelo tratamento com diagnóstico da patologia ou enfermidade em que o titular ou seu dependente está cometido, utilizando literalmente as doenças que eu acabei de ler, tá? Por isso que eu vou deixar exatamente o nome das doenças na descrição do vídeo, tá? E se ele colocar insuficiência renal crônica e tiver escrito na lista nefropatia grave, eles não vão aceitar, tá bom? Laudo da medicina especializada nos casos de contaminação por radiação, tá bom? Documento de dependência. O que é esse documento de dependência? É documento de comprovação da dependência, caso seja o dependente que dê entrada pelo doente grave, ok? Então, sei lá, a pessoa não tem capacidade mais para ir na Caixa Econômica fazer o saque, o dependente pode fazer isso, tá? Só tem que comprovar a dependência, ok? Comprovante de residência ou ocupação laboral nos estados Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, nos termos do artigo lá deles da ação civil pública, ok? Então, para essa ação civil pública, como eu comentei, tem que comprovar a residência ou ocupação laboral aqui no Sul, tá? CTPS, né? Então, comprovante de residência, beleza, já foi? CTPS, então, CTPS ou documento que identifique a conta vinculada do FGTS, ou no caso do trabalhador avulso, ou um dos documentos elencados no item 2.9.6, enfim, é um item da legislação, para comprovar a condição de diretor empregado. Então, um dos documentos que comprove que, no caso de diretor não empregado, ele tinha FGTS, enfim, vai poder sacar, ok? Então, é bem importante, pessoal, eles são muito detalhistas, precisa ter todos esses requisitos bem certinhos, o laudo não precisa ser nada absurdamente elaborado, né? O mais importante é que o nome que esteja escrito no laudo seja o nome exato do que está lá na ação civil pública, ok? Qualquer coisa, deixe os seus comentários aí no vídeo que eu respondo, enfim, entre em contato, que a gente vai se falando caso vocês tenham alguma dificuldade. A intenção, na verdade, mais é ajudar as pessoas que estão nessa condição, que não é nada fácil, né? Então, eu, graças a Deus, tenho a condição de continuar trabalhando e surgiu essa oportunidade para sanar algumas dívidas que eu tinha e eu consegui, né? Então, eu espero que outras pessoas também consigam, ok? Então, qualquer coisa, entre em contato comigo que a gente dá um suporte para vocês, beleza? Então, tá bom.